Fala galerinha ligada aqui no nosso canal Desafoga Matemática, professor Denilson aqui na área, trazendo mais uma videoaula da série de videoaulas aí sobre as frações algébricas. Galerinha, nessa videoaula nós vamos falar especificamente sobre a multiplicação de fração algébrica, tranquilo? Então nosso foco vai ser hoje só multiplicar frações algébricas. Nós vamos começar com as questões mais simples e aí nós vamos aumentando o nosso nível, tranquilo, irmão? Olha aí, a primeira questão que eu trouxe fala o seguinte: faça as multiplicações. Aí na letra A aqui eu tenho 9m a terceira sobre x a quarta vezes o x ao quadrado sobre 10m. Galerinha, multiplicar aqui, ó, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Só que antes de você multiplicar, você pode simplificar, porque vai facilitar a sua vida. Como é que eu vou simplificar isso, Denilson? Observa que esse m aqui, ó, ele está 3 vezes, certo? E esse m aqui está uma única vez, porque o expoente vale 1. Então, você pode cortar esse m aqui, ó, com esse 3. Quando você corta com esse 3, quer dizer que sobrou 2 vezes ainda esse m, certo? Porque você cortou uma vez aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse x está 4 vezes e esse aqui está 2 vezes. Então, quando você corta o x 2 vezes aqui com esse 4, vai sobrar o x 2 vezes ainda aqui, ó. Tranquilo? Porque ele está 4 vezes, cortou com esse que está 2, então sobrou 2 vezes aqui, ó. Beleza? E aí tem o 9 aqui e tem o 10. Não tem nenhum número que você consegue dividir o 9 e o 10 ao mesmo tempo. Tranquilo? Além do 1. E o 1 não vai servir, né? Então, o 9 você vai manter aqui, ó. O m ao quadrado é o que sobrou aqui, ó. Beleza? E aqui no teu denominador sobrou o x ao quadrado e o 10. Então, vai ficar 10x ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a nossa forma simplificada desse produto, dessas duas frações. Belezura aí, galerinha? A mesma ideia você vai utilizar para a letra B aqui, ó. Perceba que esse a terceira está 3 vezes aqui, ó, certo? Ok? E esse a ao quadrado está quantas vezes? Está 2. Então, esse 3 aqui, ó, eu vou cortar com esse a ao quadrado aqui, ó. E vai sobrar quantas vezes aqui? 2 vezes, certo? Então, sobrou o a 2 vezes. Esse b ao quadrado, eu vou cortar com esse b ao quadrado. Como eles têm o mesmo expoente, né? Acabou, sobra um aqui, certo? Beleza? Esse x aqui, ele está 2 vezes. Esse x aqui está uma vez, ó. Então, você pode cortar esse cara com esse 2, vai sobrar um x ainda, tranquilo? A mesma ideia para o y aqui, ó. Aqui eu tenho um y e aqui eu tenho o y a terceiro, está 3 vezes. Então, eu vou cortar esse 3 com esse y aqui. Como eu cortei, só tinha um y aqui, então aqui vai sobrar 2 vezes ainda, certo? Então, o que sobrou aqui no numerador? Sobrou o 2, aliás, 2 não, sobrou o a elevado a 2, né? O a ao quadrado. E sobrou o x aqui, ó. Então, sobrou a ao quadrado x. Tudo isso aqui sobre quem? Sobrou o x ao quadrado aqui, ó, x a 2. E aqui não sobrou ninguém. Então, essa aqui, ó, é a forma fatorada dessa expressão. Tranquilo, aí, galerinha? Vamos para mais 2 exemplos aqui, galerinha. Ó. Aqui eu tenho a terceira, b a terceira, sobre c a terceira, vezes o c elevado a 7, sobre o a terceira, b a quinta. Então, perceba o seguinte, ó, esse a está 3 vezes, e esse a está 3 vezes. Então, posso cortar esse a terceira com esse a terceira. Vai sobrar o que dentro? Vai sobrar 1 aqui, ó. Tranquilo? Porque são 2 elementos iguais, 2 valores iguais. Agora, perceba aqui, ó, esse b está 3 vezes e esse b aqui está 5 vezes. Então, quando você cortar 3 vezes com esse 5 aqui, ó, vai sobrar o b ainda elevado a 2, ou seja, 2 vezes ainda, certo? 2 elevado a 2. Esse cara aqui, ó, está 7 vezes e esse aqui está 3 vezes. Ó. Pode observar, c elevado a 7 está 7 vezes, lógico. Esse aqui está 3. Quando você cortar esse com esse, aqui ainda vai sobrar quanto? Vai sobrar 4. Então, você já começa a perceber que quando você vai fazer a multiplicação e você quer simplificar antes, é a mesma ideia de você pegar o 5 menos o 3 aqui, ó. Então, vai sobrar 2 vezes aqui, ó. Tranquilo? Ó, o 7 aqui, ó. 7 aqui, certo? Menos 3 sobrou quanto aqui? Sobrou 4. Ok aí? Então, essa é a ideia, tá? Então, aqui sobrou quem aqui no nosso numerador? Sobrou c a quarta e aqui no denominador sobrou quem? Sobrou o b a segunda. Pronto, essa é a forma simplificada. Tranquilo aí? Belezura? A letra D aqui, no exemplo D, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o 5a, certo? Vezes 4b a terceira, sobre 3b ao quadrado, vezes 5a ao quadrado.
Perceba que aqui eu tenho 5a e aqui eu tenho 5a ao quadrado. Eu posso cortar esse 5 com esse 5 tranquilamente. Eu posso cortar esse a com esse 2 aqui, sobrou um a ainda. Beleza? Esse b está 3 vezes, esse b está 2 vezes. Então eu corto esse b ao quadrado com esse 3, sobrou um b aqui ainda. Então o que sobrou para nós aqui? Sobrou 4b no nosso numerador. E aqui no nosso denominador sobrou 3a. Belezura? Essa é a ideia aí da nossa simplificação. Pessoal, se você quiser desmembrar, você pode fazer isso, só que vai dar muito trabalho, tá? Quando eu falo desmembrar, eu falo assim, ó, o A está quantas vezes? Está 3 vezes, você coloca A vezes A vezes A, B vezes B, vai dar trabalho demais. Então, se você pensar da forma que eu estou falando, só subtraindo esse expoente, é a mesma ideia e você vai andar mais rápido. Tranquilérrimo aí? Vamos para mais alguns exemplos. Vamos com mais 2 exemplos aqui, o exemplo E e o exemplo F. Aqui no exemplo E, você tem 2y ao quadrado, certo? Ou seja, esse y dá 2 vezes. E aqui vezes o 2a sobre o 5y à sexta. Então, percebe o seguinte, olha só. Esse y está 2 vezes e esse aqui está 6 vezes. Então, se eu cortar esse aqui, ó, certo? Esse 6, com esse y a 2 aqui, aqui vai sobrar 4 ainda. Porque é o 6 menos 2 que vai sobrar 4. E aí não dá mais para eu simplificar ninguém. Então, o que eu vou fazer agora? Só multiplicar. Ó, 2 vezes 2a. Isso aqui vai dar 4a. Certo? E aqui, x vezes 5y à quarta. Vai dar 5xy à quarta. Não tem segredo. Belezura? Vamos para o exemplo F aqui, ó. No exemplo F, eu tenho o 8a, aliás, o 3a sobre o 8b, vezes o 4b sobre o a quinta. Bem, eu já posso perceber que esse a está uma vez, esse aqui está 5 vezes. Então, quando eu cortar esse a com esse 5 aqui, ó, vai sobrar um a 4 vezes. Aqui, ó, a elevado a 4, beleza? Esse 8b eu posso simplificar com o 4b. E aí dá para cortar esse b com esse b. E o 4 dá para dividir por 4, certo? Ok, aí, e esse 8 também por 4. Aí aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. Dividido por 4, ó. Deu 1 e aqui deu 2. Belezura? Então ficou 3 vezes 1, que vai dar 3. Então aqui vai sobrar 3 no numerador. E aqui 8 vezes o a quarta. Aliás, 8 não, desculpa. 2 vezes a quarta aqui, ó. 2a a quarta. Tranquilérrimo aí, galerinha? Galerinha, vamos com mais 2 exemplos aqui, ó. O exemplo G e o exemplo H. Agora aqui, ó, já coloquei um binômiozinho aqui, ó. Então, eu tenho x mais 2 vezes x menos 2, tudo isso aqui sobre x vezes o 2x. Galera, não posso simplificar esse x com esse x, porque aqui tem uma adição, certo? Nem tampouco esse x com esse x, porque tem uma subtração. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó, com todo mundo aqui. Só que antes de fazer isso, eu vou perceber o seguinte, ó. Eu estou multiplicando um produto, né, perdão, uma soma por uma diferença. Então, é um produto de uma soma por uma diferença. Então, isso aqui é um produto notável. Basta eu fazer o primeiro daqui vezes o primeiro daqui, certo? E o segundo daqui com o segundo daqui. Beleza? Então, x vezes x vai dar x ao quadrado. E aí, vou usar o sinal de menos. Ó. Aí, 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza? Essa propriedade que eu estou usando aqui, galerinha, é essa aqui. Ó. Deixa eu só subir um pouquinho para você acompanhar. Ó. Lembra dessa propriedade? Vou colocar um A e um B. Ó. O A menos B e o A mais B, isso aqui é um produto da soma pela diferença. A regrinha é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Foi essa regrinha que eu usei aqui. Ó. Tranquilo? Belezura? Já aqui no denominador, é só fazer x vezes 2x, que vai me dar 2x ao quadrado. Beleza? Muito bem. Agora, vamos aqui para a letra H. Nesse exemplo H, a ideia aqui é, antes de você sair multiplicando todo mundo, porque é uma multiplicação de frações algébrica, a ideia aqui é você fatorar antes de multiplicar, certo? Aqui já estava fatorado, só que não dava para capar ninguém, né? Cancelar ninguém. Aqui não, aqui eu tenho que fatorar. Quando você olha para essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa que está aqui, ó. Tá observando? A ao quadrado menos b ao quadrado. Então, aqui é uma diferença de quadrado de 2 termos. Então, você calcula a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Aí põe um parênteses negativo e um positivo. Então, aqui, ó, o a ao quadrado menos 1 vai ficar a mais 1, que multiplica a menos 1, certo? Deixa eu pegar a régua aqui para não ficar muito torto esse risco aqui, ó. Só um minutinho aí. Beleza?
Agora aqui também é o mesmo caso, então vai ficar x mais y, que multiplica x menos y. Aqui é o quadrado da diferença de dois termos, belezura? Vem para cá, para essa outra fração. Quando você olha aqui, você vê o que aqui, ó? Tem uma adição e é dois termos, então só pode ser fator comum. Então você coloca o 2 em evidência. 2x por 2 vai dar o x. 2y dividido para 2 vai dar o y. Belezura? E aí, galerinha, o que acontece aqui, ó? Aqui no denominador também é fator comum, ó. É o 2 que está se repetindo, então você coloca o 2 aqui em evidência. Então, 2A dividido para 2 vai dar o A, menos 2 dividido para 2 é quem? É 1. Suave aí? E agora, o que nós vamos fazer? Antes de multiplicar, vamos ver o que dá para cancelar. Observe que aqui eu tenho o A mais 1 e aqui não tem nem o A mais 1, né? Mas aqui eu tenho um A menos 1, ó, que eu posso capar com esse A menos 1, certo? Eu posso capar esse 2 com esse 2 também. E esse x mais o y, eu posso capar com esse x mais o y. Então, o que vai sobrar para nós aqui? Vai sobrar o seguinte aqui para nós, ó. No numerador sobrou o A mais 1, beleza? E no nosso denominador sobrou o x menos o y. Então, essa expressão aqui, ó, A mais 1 sobre x menos y, é a forma fatorada dessa expressão aí da letra H. Tranquilo? Galerinha, espero que você tenha compreendido aí, tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, dá essa moralzinha para nós, tá? E até a nossa próxima aula.